Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentz, teóloga por formação, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que vem me chamando muita atenção, porque todas as vezes que eu converso com as pessoas, às vezes na rua, nossa, meu óculos está embaçado, gente, na rua, ou que são de outras denominações religiosas que não sejam da católica, que não é da católica, então eles sempre me dizem assim: eu era católico ou católica e saí da igreja católica porque lá não falavam de Jesus, né? Falavam de Maria, falavam dos santos, aquela coisa toda. Mas ninguém desculpa, tô enrolando a língua, sobre Jesus. E aí eu trouxe para vocês algo que não é verdade. Assim, eu vou desmistificar isso, ou tirar essa dúvida, né? Se fala ou não de Jesus. Quando você vai na missa, você recebe um folheto como esse aqui, correto? Ó, é o folheto de toda a organização da liturgia daquele dia, tá? Então, o que acontece? E nesse folheto você vai acompanhando a leitura do que vai ser, é toda uma ordem, tudo que está sendo falado lá. E o que acontece? Começa com, eu vou falar aqui para vocês como que começa isso aqui. Primeiro, começa com canto de abertura. O canto, vocês sabem que o Terrilim, os salmos, são cantados, tá? Se você não sabia, então agora você tá sabendo disso também. Então, deixa eu abrir aqui, essa janela começou a esquentar. Tava frio aqui, sabe? Então agora já começou a esquentar. Enfim. Então, o que acontece? Tem um canto de abertura que é o salmo. Hoje, por exemplo, no dia... essa semana, o salmo de abertura, o canto é o Salmo 129. Eu vou ler ele para vocês, tá? Depois vem a saudação, tem as orações, tem o ato penitencial, tá? Depois o glória. Aí tem mais uma oração. Aí vem a primeira leitura, que hoje é sobre... Vem a primeira leitura do Antigo Testamento, que hoje vai falar da 2 Reis, capítulo 5, 14 e 17, que é aquela história, a narrativa de Naamã, quando ele tem que ir ao Rio Jordão, se lavar 7 vezes para se livrar, para se curar. Depois também, mais lá na frente, semana que vem, não sei, eu vou dar continuidade à letra hebraica, a sétima a letra hebraica, que é o Zain, tá? Então, fiquem ligados, nesses 7 vezes o Naamã vai ter que se lavar no Rio Jordão para se curar da lepra, tá? Então, essa é uma primeira leitura, tá? Que é do Pentateuco, do Antigo Testamento, lá, tá? Que a gente conhece como Pentateuco, que é uma palavra grega, que refere-se aos 5 primeiros livros, tá? Da Torá, né? Então, uma das leituras, a primeira leitura do Antigo Testamento é 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 a 17. Depois vem uma segunda leitura, que é a segunda leitura dessa missa de domingo, dessa semana, é 2 Timóteo. Isso, 2 Timóteo. Tá? É isso mesmo? É, 2 Timóteo. É 2 Timóteo mesmo? Meu óculos tá embaçando, gente, por conta do... que aqui esquentou um pouco agora. Tá chovendo, mas, enfim. Deixa eu ver aqui. Onde que está?
É isso mesmo. 2 Timóteo 2, versículo 2, 8 a 13. Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, tá? Depois tem a homilia que o padre faz, que é justamente a exegese de tudo isso, porque a gente teve o salmo, depois veio a primeira leitura, a segunda leitura, que é uma carta paulina, né? E depois vem a profissão de fé, que é justamente a gente ler o credo, né? A gente faz a nossa profissão de fé, que é o crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Enfim, a gente professa que Jesus, que Deus é o nosso Senhor, que Jesus teve todo aquele processo jurídico lá em frente a Pilatos, né? Então, que ele é o único filho do Senhor. Enfim, tem a profissão de fé. Depois eu vou ler, aí vocês vão entender também. E a última coisa, depois vem a oração dos fiéis, enfim, quando eles pedem tudo, enfim, as preces, aquela coisa toda. Depois vem a liturgia eucarística, as oferendas, que é o que é oferendas? É aquilo que você vai doar para a igreja de forma concreta. É o fruto do teu trabalho, né? Que tu vais doar, ou em forma de doações de dízimo, de doações, enfim, é dinheiro, gente, é força, é aquilo, na verdade, que tu tá devolvendo uma parte que Deus te dá, né, do teu sustento, então tu tá devolvendo para que a igreja possa fazer as assistências sociais. Vocês sabem que existem 3 arquétipos na igreja, né? Que são beneficiados com esses dízimos, essas ofertas e tudo mais. Quem são? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros, né? Eu esqueci a palavra estrangeiro em grego. Meu marido é estrangeiro, gente. Então eu tenho que amar o estrangeiro, não tem jeito. Eu amo, na verdade, né? Então é um dos mandamentos e eu tô cumprindo, tá bom? Depois dessas oferendas, aí vem o quê? A oração eucarística, né? Depois, que aí a gente, naquela parte quando a gente diz que Deus é santo, 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 kadosh, 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 né? Enfim. E depois vem a Eucaristia. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é a ação de graça. Vem do verbo eucharisto, em grego, que é o agradecimento. Lá na Grécia, quando eu estive lá em Santorini, um beijo pro pessoal de Santorini, que eu amo de paixão, Stella, minha querida. Então, lá a gente falava, né, Afgaristou, quando a gente dizia obrigado, Afgaristou. E aí eles respondiam, para calor, tá? De nada, né? Então, a Eucaristia é um agradecimento. E é justamente naquele momento onde você vai comer a hóstia, é uma forma de comunhão. E lá você tem que ver, você tem que enxergar, por meio daquele pão, daquele vinho, daquela hóstia, o multiplicador dos pães. E quem é o multiplicador dos pães? É Jesus de Nazaré, o Cristo encarnado, morto e ressuscitado. Se você ainda não conseguiu enxergar o Cristo na Igreja Católica, então não sei o que te contaram, tá? Eu consigo. Então, vamos lá. Então tem essa oração. Depois vem o rito de comunhão, aquela coisa toda. E o evangelho, claro, a aclamação do evangelho, que é o ponto assim máximo o ponto máximo da Eucaristia, da celebração da missa, tá? E aí, como eu falei para vocês, essa semana o evangelho que está sendo lido, a perícope que está sendo lida é Lucas 17, versículos 11 a 19. E é justamente esse que eu vou ler para vocês. Peraí, eu vou ler para vocês, vou acompanhar aqui. Eu não vou ler tudo da folhinha, mas eu vou ler, por exemplo, para vocês aqui. Eu vou ler o Salmo, um pouquinho, um pedacinho do Salmo, que diz assim, ó. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz.
vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de substituir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e vos espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Ou seja, mais do que o vigia pela manhã, né? Então, esse foi o salmo que a gente lê hoje, hoje é dia 9 de outubro, tá? De 2022. Então, esse foi o salmo que é o salmo que vai ser lido na Igreja Católica, na celebração da missa, lá dos ribeirinhos do Amazonas, ou seja, do Iapoque ao Chuí, tá? De norte a sul, nos 4 cantos do mundo. Se você estiver no Japão, se você estiver na Alemanha, se você estiver na Áustria, não sei aonde você vai estar, mas este será o evangelho, essa será a leitura, porque na Igreja Católica tem ordem. Pode muitos dizerem não tem, mas tem, gente, tem, tá bom? Tem. Então, para você que estava aí dizendo, eu saí da Igreja Católica, eu saí porque não falavam sobre o evangelho, então eu tô te dizendo que falam, e falam muito sobre a Bíblia, entendeu? Agora, o que acontece? A gente às vezes não presta atenção. A gente vai lá olhar o cabelo da coleguinha, a gente vai ver com que roupa a coleguinha foi, né? Se tá apertadinha, se ela tá decotada, né? Ou se a unha dela tá vermelha, ou assim como a minha, né? Verde e amarela, né? Já tô me preparando pra Copa, pra eleição, pra tudo, né? Então, aí o que acontece? Você vai lá olhar se a estola do padre tá bonita, se o padre tá com a roupa boa, né? Se ele tá legal, ou se ele não tomou uns vinhos, uns gorós a mais e não tá assim falando coisa com coisa. Então é isso, né? Ou então vai lá pra criticar o padre, como de vez em quando eu faço aqui, mas vocês se entendem, né? Então é isso. Isso seja em qualquer lugar, em qualquer denominação que você vá, não preste atenção no seu pastor ou no vestido da pastora. Quantas vezes eu escuto, tem gente que dizer, nossa, eu quero comprar um vestido igual o da pastora fulana. Ou então dizer, eu quero comprar um anel igual o seu. É normal, mas o que realmente está sendo falado lá sobre a palavra de Deus? É isso que a gente tem que ver, entendeu? E o padre desmanhecou. Tá, gente? Ninguém é perfeito. Nem eu, nem você, nem ninguém é perfeito. Só o eterno é perfeito, tá bom? Então, a palavra dele tá sendo dita assim, tá sendo transmitida, tá sendo aclamada, tá sendo anunciada, tá sendo vaticinada. Tá legal? Então, é isso. Primeiro salmo. Agora, tem o quê? Agora a primeira leitura que eu vou fazer, que é sobre o Antigo Testamento. Aqui, ó. Aqui, ó. Leitura do segundo livro livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, o sírio, ele era estrangeiro, tá? O sírio desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Jordão, você sabe que é o rio, lá em Israel, né? Conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante a de uma criancinha. Limpa, né, gente? Geralmente a pele da criança, ela é limpa, né? Então, de uma criancinha. E ficou o quê? Purificado. Todos nós devemos ser purificados com a água da fonte, que é Jesus Cristo, que é Deus, que vem de Deus, entendeu? Então, todos nós, assim como Naamã, nós temos os nossos pecados também. O pecado da vaidade, o pecado da luxúria, o pecado, às vezes, da embriaguez, né? Não é proibido você beber, a Sagrada Escritura não fala que é proibido você beber, mas de você ficar embriagado, isso sim.
o nosso pecado da idolatria, o nosso pecado da lachonará, da nossa maledicência, né? Quantas vezes a gente não fala mal dos outros, né? E às vezes até de nós mesmos, né? Então tem tudo isso. Eu faço, vocês fazem, todo mundo faz, gente. Não adianta a gente dizer que a gente é santo. Santo é só Deus, tá? Então, aí aqui, ó. E ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, eu estou lendo da folhinha, gente, tá? Vocês podem pegar aí na sua Bíblia e ler. Ficou firme na recusa, ou seja, Eliseu ficou firme na recusa de não aceitar os presentes que Naamã queria lhe dar, porque foi a palavra do homem de Deus, foi a palavra de Elias, de Eliseu, que proferiu que ele fosse fazer essa purificação no Rio Jordão, né? Então ele quis presentear Elias, mas por que eu tô querendo falar Elias? Eu acho que Elias tá aqui comigo, é isso. Então, Eliseu, ele se recusa, né, a receber. E Naamã disse então: seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. E aí todos nós lá na missa, quando a gente está na missa, a gente diz graças a Deus, tá, gente? Então, como não tem coisas de Deus? Como que não se prega a palavra de Deus, não se anuncia a palavra de Deus na Igreja Católica? Isso todos os dias é anunciada a palavra de Deus, tá? Aí vem aqui outro, o Salmo 97, que em algumas Bíblias está em 98, porque isso dá até para explicar depois, porque que em algumas Bíblias os Salmos são 97, o outro é 98, enfim. Isso é uma questão deles, dos exegetas, enfim, tá? Mas o que acontece é que Salmo 97 ou 98, o que fala esse Salmo? O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou a sua justiça. Em breve, o Senhor vai revelar a sua justiça no nosso país. Receba. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação às nações, sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Aqui, mais uma coisa a respeito das Sagradas Escrituras na missa do dia 9/10/2022 na Igreja Católica, tá, gente? Agora, a segunda leitura, que é a carta de São Paulo a Timóteo. Como que ele começa, né? Tem sempre uma saudação. Ele fala assim: caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo. Olha aqui, gente, tá? Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho, porque eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Glória a Deus. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra.
Se com ele morremos, com ele vivemos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Tá bom? Então, gente, o que acontece? Vocês estão vendo como tem bastante coisa aqui nessa organização? E aqui começa o evangelho, que aí o padre vai e diz assim, o Senhor esteja convosco, né? E toda a assembleia, a eclésia, né? A eclésia é o mesmo que a assembleia, gente, tá? Então, todos os que estão reunidos lá, eles respondem. Ele está no meio de nós, ou seja, Deus, o Cristo, o Jesus está sempre no meio de nós, tá? E aí ele diz, né, e aí ele começa, o padre fala, proclamação do evangelho de quem? De Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, que é o terceiro evangelho, tá, gente? Meu professor de evangelho segundo Lucas, né, já diz, nossa, você que tá dando uma errada aí. Não é terceiro evangelho, tá, gente? Por favor. Faz parte dos evangelhos sinóticos, Lucas, tá? E aí todos respondem, glória a vós, Senhor. E aí o padre lê. O que o padre lê? Ele vai ler o evangelho. E aí ele diz assim, ó. O evangelho começa assim. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, por perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era o que? Um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: então foram 10 curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, todos nós, vocês podem responder aí, glória a vós, Senhor. Então, vocês perceberam que existem muitas histórias, narrativas, falsas narrativas contadas a respeito do povo católico, da Igreja Católica? Vocês percebem que existem fake news, para dizer uma palavra que está muito em voga no meio midiático? Então, existem fake news também que contam para vocês que na Igreja Católica ninguém prega Jesus. E isso é um engodo, é uma mentira. Então, da próxima vez que alguém disser para você na Igreja Católica, não, ninguém prega o Evangelho, ninguém fala sobre Jesus. Então, você vai entender que, por exemplo, esta folhinha aqui, ó, esta folhinha, ela só fala a respeito de Jesus, das Sagradas Escrituras. E aqui, no final, também eles fazem a oração pelo sínodo que está acontecendo aqui em São Paulo, o sínodo arquidiocesano. A gente também coloca o Papa nas mãos de Deus, porque ele é um representante da Igreja Católica, ele é o líder religioso da Igreja Católica. Aliás, ele não é só o líder religioso da Igreja Católica, ele também ele é um chefe de Estado no Vaticano, tá? Então, ele tem essas duas funções, porque ele está ocupando também a cadeira de Pedro, que Pedro foi o primeiro Papa, de acordo com a história da Igreja e tudo mais. Se você não conhece essa história, eu te convido também a buscar essas histórias sobre como se deu, como começou a história da Igreja cristã, a Igreja primeva, e como se
se surgiu o Vaticano, a Igreja Católica e as outras igrejas também, as igrejas protestantes, enfim, tá? Tem tudo uma história por trás, gente. Então não acreditem que na Igreja Católica não se prega Jesus Cristo. Eu sou católica, gente. Eu tô aqui sempre falando um monte de coisa para vocês, que é para vocês tirarem essa ideia da cabeça de que só existe uma verdade. Não existe. Existe uma parte da verdade e existe outra parte da verdade. Uma parte que eu conheço, que é aqui pequititinha, bem pequenininha. Você conhece uma outra parte, outras pessoas conhecem uma outra parte. Entendeu? E tudo isso para quê? Porque nós somos, eu vou dizer aqui, um fio que passa. Esse fio, essa linha, é Deus, né? É um fio divino. E se a gente coloca várias pérolas aqui dentro desse fio, as pérolas representam cada um de nós. E cada um tem a sua verdade, tá? A gente não tem tudo. Não tem toda a verdade. A gente tem uma parte dela, uma pequena parte. E essa parte da verdade, por exemplo, sobre de que não é pregado o evangelho na Igreja Católica, eu tô tirando de você desmistificando, tirando esse engodo da tua cabeça. Para você que vem aqui no meu canal, Bíblia com Francisca, eu te convido a vir mais vezes, a se inscrever neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas. Não importa onde você esteja, em qual país tu estejas, não importa de qual religião tu és, porque a mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem bíblica, das narrativas bíblicas, elas são universais, elas são para toda a humanidade, para toda a família humana, tá? Ai, Francisca, mas eu não sou da família do ladrão, do não sei o quê. Gente, ele é humano. Ele não tem consciência de quem ele é. Por isso ele faz maldades, tá? Mas nosso Pai, ele é misericordioso. E ele é capaz de tirar, sim, muita gente da miséria, da desgraça, para ser um grande profeta, uma grande profetisa, um grande homem de Deus. Tá bom? Então, eu acho que todos nós temos erros na vida. Quando a gente começa a seguir, a entender, a ler essas narrativas, a gente começa a se purificar. E como que a gente se purifica? A gente vai, às vezes, se batizando, né, com água no Rio Jordão, ou em qualquer... ou é aspergido água na gente pelo sacerdote, no caso da Igreja Católica. Outros que são religiosos de outras denominações vão ao Rio Jordão ou a uma piscina, algum lugar. Os judeus se purificam no mikvê. Toda semana eles estão se purificando, tá? Então, gente, a palavra de Deus é para todos, de forma diferente, com linguagens diferentes, porque esses textos foram escritos em línguas diferentes. Nós somos estrangeiros para Deus. Se você for pensar, eu sigo o Deus de Israel. Tá, querido, mas você é brasileiro. Então você é estrangeiro para o Deus de Israel, né? Só que tem algo além desse Deus de Israel. Esse Deus de Israel, ele pode ser chamado de Javé, Yud-Hé, Vav-Hé. Esse Deus também pode ser chamado lá para os meus amigos muçulmanos, Alá, tá? E a mensagem é a mesma. Vocês recebem aí que todo muçulmano é terrorista. Não é verdade. Eu tenho colegas que são muçulmanos e não são terroristas. E graças a Deus, a um muçulmano, eu tenho meu marido aqui. Porque quando a gente subiu o Monte Sinai, por um deslize, quando a gente sobe, deslize de uma das pedras lá, quando a gente estava subindo, meu marido quase escorrega. Isso da noite, de madrugada e tal. E o moço, o Mahmoud era o que cuidava de mim. O Ramadã, olha só, ele tem até um nome que refere-se a
a um dia de orações deles, que é o mês do Ramadã, né? Quando eles fazem jejum e tudo mais. Então, esse moço, por nome de Ramadã, ele salvou a vida do meu esposo, segurando ele. Ele disse: não, nas minhas mãos você não vai, se depender das minhas mãos você não vai cair. Era um precipício, porque a gente estava bem alto, isso era de madrugada, enfim, a gente não, às vezes não sabia como pisar, porque as pedras, para quem já foi no Monte Sinai e subiu, sabe que as pedras lá é tudo pequenininha, né? Eu tenho algumas fotos lá no meu Instagram, mas meu Instagram não é aberto para público, tá? Então, tem umas coisas assim que só Deus para nos ajudar. Então, existem meias verdades. Nem todo muçulmano é terrorista, tá? Quando eu vou para a Alemanha, eu sempre encontro algumas as meninas lá, enfim, eu tenho o maior respeito. Tem um colega que eu compro às vezes anel com ele aqui, os anéis bem legais, árabes, lá aqui na Vila Mariana, né? Até me convidou para eu ir na mesquita aqui do Brasil e eu ainda não tive tempo de ir, mas eu vou. É, então, quer dizer, é o Deus de Israel, o Deus dos muçulmanos e dos cristãos. Aí eu tenho colegas que são budistas. Se você for perceber, a mensagem é uma só. Nós somos filhos de um Criador do universo, que é dono do universo. Talvez você diga assim: eu acredito no universo, então, mas o Deus que eu acredito, ele é dono do universo, então tá tudo certo. A gente não vai brigar por isso, tá bom? Então, eu queria trazer para vocês, e trouxe, né, essa mensagem aqui da folhinha da missa, né, da Igreja Católica. Vocês podem ler, vocês vão achar assim, nossa, e aqui os fiéis, sim, que vão na Igreja Católica, eles oram pelos seus sacerdotes, eles oram pelo Papa, eles oram por Dom Odilo, que é o arcebispo aqui de São Paulo. Para quê? Para que eles possam ter forças também para manter, para continuar com sabedoria essa missão de administrar a igreja como instituição, mas também como igreja de Cristo. Tá, gente? Então, não acreditem em tudo que se fala aí a respeito disso, tá? Olha, lá os muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia. Todos fazem isso? Nem todos. Todo judeu é religioso? Nem todos, gente. Todo cristão é fervoroso? Lê as Sagradas Escrituras? Nem todos. Mas isso não significa que eles não tenham que eles não tenham acesso a essa boa nova, a esses estudos. Vocês viram, eu sempre trago aqui para vocês a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, a Bíblia das Paulinas. Eu trago a Bíblia aqui da Almeida, que é protestante. Eu trago às vezes o Novo Testamento em grego. Você entende? Tem a do David Stern, que é judaica. Eu trago a Bíblia hebraica para vocês ficarem atentos aí e buscar e perceber que todo esse conhecimento está disponível e muitas vezes de graça. É o que eu estou fazendo aqui para vocês. Estou dando de graça para vocês. É de graça que de graça recebesse. Porém, a graça não é de graça. Você tem que fazer escolhas, tá? Deus é maravilhoso, mas você tem que fazer escolhas. Tem muita gente que diz assim: mas agora a gente tá só sobre a graça, a gente já não tá mais na lei. Gente, presta atenção. A lei, o que é a lei de Deus? A lei de Deus não é você só guardar o sábado, que é o 7º dia. A lei de Deus não é só você ajudar o pobre, fazer caridade, fazer não sei o quê. Não é só. A lei de Deus não é também só ouvir e deixar para si. Não. A lei de Deus é a lei do amor. É a lei do amor. Conforme João 3,16, o que ele diz? Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, né? Então,
Esse é um Deus, o Deus do amor, o Deus da justiça, o Deus da verdade. Eu vou até usar uma frase lá de João, João 8,32, né? Que, aliás, eu vou até ler para vocês todo o capítulo, toda a parte de João. Olha, já tem aqui. João, que assim vocês vão entender todo o que significa João, gente. Esse, na verdade, o que acontece? Refere-se aos discípulos de Jesus, de Deus, né? Quem segue de verdade vai buscar a justiça, vai buscar a verdade, vai buscar fazer aquilo que realmente vai colocar Deus em primeiro lugar. É fácil? Não é fácil. Porque quando você começa a dizer que você acredita em Deus, que você é da espiritualidade, que você consegue entender, começam a te tacar pedra. Eu lembro a primeira vez que eu fui chamada para falar sobre a palavra de Deus, que é lançar a palavra, meu Deus do céu. Nossa, eu recebi assim críticas. Quem é você para lançar a palavra de Deus? Você não é nada e não sei o quê. Você não é nada, você é toda errada. Eu disse, meu Deus. Daí eu montei um blog para falar sobre a palavra de Deus. Nossa, foi um horror. Aí eu lembro que a minha mãe disse assim, minha filha, deixa isso pra lá. Apaga o comentário da pessoa e deixa pra lá, porque é assim mesmo. Se você não é, você é cristão e não está sendo perseguido, então tem alguma coisa errada com você. Por quê? Cristão, basta abrir a boca, vai ser perseguido em casa, dentro da família, dos vizinhos, do país, de tudo. Vai ser perseguido. Você vai sempre estar na cruz. Mas você sabe que a cruz é só para dizer assim, tem uma vida lá na frente. Tem a ressurreição lá na frente. A gente morre aqui para o mundo, mas a gente sabe que a gente ressuscita junto com o nosso Cristo. A gente ressuscita com Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês. João 8,32. Espera aí. Acho que é isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos apenas uma parte da verdade, gente. Eu já falei isso para vocês, né? Nós temos uma parte, nós não temos tudo, tá? Nós não temos tudo. Então, o que acontece? Aqui, olha, ele começa assim, a verdade que liberta. A verdade que liberta. Então, nós temos uma parte da verdade atualmente. Outras pessoas que estão, por exemplo, governando, eles têm outra verdade que a gente ainda não conhece, tá? Eu tenho uma verdade, meu esposo tem outra, você tem outra, você tem outra. Mas se juntar tudo, a gente vai chegar a gente vai ver quem tá falando a verdade. Claro que vocês perceberam que muitas máscaras caíram, né? Muitas máscaras caíram. Ah, fulano é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é chefe do não sei o que. Pô, e aí você vai lá do lado do cara? Você perdeu a moral, querido. Então volta lá pro teu reduto, vai lá, coronel, pro seu lugar, porque, enfim, acho que eu espero que o tempo do vocês sabem, acabou no Brasil, né? Então vamos lá. Ó, a verdade que liberta. João 8,31 em diante. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, ou seja, não é que somente os discípulos acreditavam em Jesus ou algumas pessoas. Não, houve judeus que acreditaram em Jesus. Vocês já viram aqui no meu canal sobre Nicodemos, né? Então, e a mulher samaritana, a gente está estudando também sobre ela. Então, vocês vão perceber, aliás, a mulher samaritana era judia também, desculpa. Mas vocês vão perceber que existiam judeus que acreditaram em Jesus, entendeu? Então, olha, ele diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, o que é isso, gente? A palavra de Deus. Se vocês, você, o presidente, o governador, o meu esposo, o meu vizinho, permanecer na palavra de Deus, nós seremos verdadeiramente discípulos.
Nós somos, então, se nós permanecermos nessa palavra de Jesus, nessa boa nova de Jesus, nós somos discípulos dele. Então ele diz assim, ó: são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. De qual verdade ele está falando? Aí os discípulos dizem assim, eles responderam, somos descendência de Abraão, ou seja, somos filhos da lei, né? Da lei de quem? Da lei de Deus. Abraão foi o primeiro patriarca a acreditar em Deus, no único Deus. Ele não tinha a Torá ainda escrita, mas ele acreditava em Deus. E aí Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar que emana leite e mel. O Brasil é uma terra dessas, viu? Brasil é a terra da promessa. Eu tenho um livro do Samuel Benchimol, lá do Amazonas, que se chama Amazônia, Eretz Amazônia. Este homem, ele já profetizava há anos atrás, como professor lá na Universidade do Amazonas, que Manaus, a Amazônia, ou seja, o nosso Brasil, é a terra da promessa. Por quê? Porque ele veio lá do Marrocos e toda a família dele se prosperou lá no Amazonas. Tanto que eles têm a loja Bemol, que é uma loja bem conhecida, e toda vez que tem problemas lá no Amazonas, eles ajudam, tá? Então, o Brasil é a terra da promessa, tá? Porque a gente pisa em ouro, gente. A gente pisa em ouro aqui, tá? Eu já viajei muito pelo mundo e já vi muitas coisas do Brasil pelo mundo. Muita coisa boa mesmo. Então, olha só, ele diz assim, somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos. Entendeu? Não fica, jamais fomos escravos, ou seja, ainda estavam escravos na lei, né? No sentido de cumprir a lei, no sentido dos preceitos que, Francisca, você não pode usar batom vermelho, você não pode usar ouro, você não pode usar não sei o que, você não pode usar cabelo curto ou cabelo comprido, ou short curto, ou short não sei o que. Eles estavam assim, entendeu? Mas não é sobre isso. Isso se chama escravidão, tá? Isso se chama escravidão também. Viver oprimido por governos também, isso é escravidão. Só que eles não tinham essa noção de que estavam sendo escravos. Eles não abriram a mente de que são escravizados, entendeu? Né? Então, é isso, tá? Eu te dou um pãozinho, eu te dou uma carninha, eu deixo você usar o transporte para ir me votar, como acontece lá no meu estado, e tá tudo certo. Isso é escravidão, gente. Isso é escravidão, tá? Por que que eu não posso... Por que que meus irmãos lá também não podem ter? Claro, eles têm que estudar, eu também concordo. Mas por que que eles não podem ter a mesma dignidade de vida que eu tenho? Por que que o leite para eles tem que ser mais caro? Vocês sabiam que no Amazonas uma maçã é 4 vezes mais caro do que aqui em São Paulo? Claro, tem os transportes, tem toda aquela coisa lá de plantação, enfim. Mas tem muitas coisas lá que são caríssimas, que a gente usa aqui e tá tudo bem. Assim como lá na Alemanha, onde a minha sogra mora, tem coisas que são super baratas. E aqui é um absurdo, que a gente considera coisas de luxo, né? Mas lá é mais em conta, porque não tem os impostos lá. Tem tudo isso também. Aliás, eu vou fazer um pedido. Gente, baixa esses impostos, sabe? De importados. Tem uns perfuminhos bons aí que, né? Então, aí ele diz assim, ó. Os discípulos diziam... em verdade... Não. Onde eu estava? Aqui. E eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Ó. Ixi, gente, peraí que eu confundi aqui. É isso mesmo, tá certo. E jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eles questionando Jesus, né? Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, tá? O escravo não fica sempre na casa, o filho sim.
fica para sempre. Porque quando a gente tá pecando, gente, quando a gente faz coisa errada, sabe o que acontece? A gente fica escondido. A gente fica que nem bandido, se escondendo. Sabe? A gente fica assim, ai, eu vou lá no palanque do fulano, mas eu tenho que ficar assim, não vou dizer abertamente que eu sou dele. Por quê? Porque tem vergonha. A gente tem vergonha do nosso pecado. Do pecado que a gente comete e do pecado do outro também. Entendeu? Quando o filho da gente está fazendo coisa errada, quando a gente faz coisa errada, a gente se esconde do nosso pai. A gente não quer que os nossos pais saibam. Por quê? Porque a gente sente vergonha e sabe que vai fazer vergonha à família, aos nossos pais e tudo mais. Né? É isso que é legal, de você ser livre, você aqui, ó, dá a cara pra... Aqui, ó. Entendeu? Mostrar a cara. Quem você é. Aqui, ó. Quem conhece fisionomia já vai ler todo o meu rosto, saber quem eu sou. Entendeu? Então, ser verdadeiro é complicado. Mas é libertador, gente. É libertador ser verdadeiro. Ser como você é. Você vai incomodar muita gente. Mas você se sente mais leve, tá? Então, ele diz aqui, ó. O filho fica sempre na casa, né? Se, pois, o filho os libertar, que é Jesus, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Quem é o pai deles? Então disseram, né? Ele vai dizer quem é o pai deles, né? Vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram, nosso pai é Abraão. Aí Jesus diz assim, mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez, que Abraão fez, né? Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Ou seja, Jesus ouviu a palavra de Deus e veio transmitir a eles. E o que eles fizeram? Quiseram matar Jesus. Aliás, eles mataram, né? O povo mandou matar também. O povo, os sacerdotes e Pilatos, aquela coisa toda, tá? Aí ele diz assim, Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Aí eles vão atrás de Jesus em relação à questão do pai terreno de Jesus, José e Miriam, né? Temos um pai que é Deus, eles dizendo, né? E Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo. Quem é o diabo? O diabo é o divisor, tá? Diabo significa divisor. Divisor do povo, da gente, da nossa alma e tudo, né? Que é o pai de vocês. Ou seja, Jesus disse que aqueles que não acreditam na palavra de Deus, eles são do diabo. Entendeu? E querem satisfazer os desejos dele. Ou seja, todo aquele que quer satisfazer o desejo do diabo, ele mata, ele rouba, ele destrói. Tá? Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ou seja, aqui está sendo denunciado que o diabo, ele é assassino. Ele é o pai da mentira, tá? Então, ele diz assim, ele nunca se firmou, ele jamais se firmou, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio dele, porque é mentiroso e pai da mentira.
mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Tá bom? E aí eles acusam Jesus. Eles dizem assim, será que não temos razão em dizer que você é samaritano, que você é um estrangeiro, né? E tem demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aqui eu paro. Então, esse é todo o contexto de João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, do que está se falando? Está se falando de que o diabo é mentiroso, ele vem para te matar, te roubar e destruir, ele é o pai da mentira, então ele vai fazer tudo para te assassinar. Assassinar o quê, Francisca? Assassinar a tua confiança na palavra de Deus e todos aqueles que estão a favor da palavra de Deus. Então, queridos, eu desejo que vocês tenham um excelente domingo, um domingo muito especial. Fiquem em Deus, fiquem por Deus, com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e reflitam a respeito de tudo isso que eu li para vocês. E não acreditem em fake news religiosas de pessoas, né, que são filhas vou dizer assim, do diabo, filho do pai da mentira, que eles vêm e te contam uma mentira de que Jesus não é anunciado na Igreja Católica. Tá bom? Então você sabe que ele é anunciado na Igreja Católica, então não acreditem mais nisso. Porque o que acontece é que aí começam a brigar entre si, né? Começam a se... não, porque lá na minha igreja eu sou melhor. Não, vem pra minha igreja. Começam a fazer prosélitos e não se fala da palavra de Deus verdadeiramente. Ah, vem pra cá que a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. Gente, a igreja é de Cristo. A igreja somos nós e cada um... Fique na igreja que se sente melhor, sabe? Se você é da igreja lá no A, B, C, não importa. O importante é que você ouve, ó Israel, a palavra de Deus. O Senhor teu Deus é um, o Senhor teu Deus é único. Né? Essa leitura toda aqui foi para falar sobre o Deus único. Quando Naamã resolveu que iria aderir a este Deus único, esse Deus de amor, esse Deus de justiça, esse Deus libertador. Muitos usam a palavra, por exemplo, libertador, para usar aquela questão da ideologia, da teologia da libertação. Porém, Deus é um Deus libertador. Só que se utilizam erroneamente dele, tá bom? Então, a teologia da libertação não é uma coisa ruim, porque fala lá em Êxodo tudo isso, desse Deus libertador. Porém, usando de forma equivocada, ou enfim, muitos vão dizer, tá falando besteira aí, Francisca, não sei o quê, mas eu entendo dessa maneira, tá bom? Que Deus é um Deus libertador, sim, mas não para usá-lo de forma ideológica, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu beber água. Eu sei que o pessoal tá me cobrando também. Francisca, você não tá passando perfume? Eu vou até passar, porque eu vou sair daqui a pouco com meu esposo. Eu passei, lógico que eu passei antes, né? Mas eu vou passar pra vocês verem, ó. Eu tô usando hoje o Dune, esse perfume é uma delícia. Já foi descontinuado, eles não estão mais... A Dior, não sei porquê, não tá mais fabricando ele. Pra conseguir um frasquinho agora, sempre demora. Mas quem quiser me dar, eu aceito, gente. Quem tiver fora, porque aqui no Brasil não sei se ainda tem, mas já foi descontinuado, tá? Ó. O Dune, ele é muito gostoso, ele tem cheirinho oceânico. Eu gosto dele, eu uso esse perfume desde os meus 20 e poucos anos. Ele foi criado pelo Dominique, não lembro agora o sobrenome dele, do francês.
Acho que 86, 85, 84, não, 96, 95, não lembro exatamente. Ó. Aí, meninas, as meninas gostam quando eu fico passando perfume, enfim. Então é isso, gente. Olha, fiquem com Deus em Deus e que vocês possam ser o bom perfume nas narinas do Eterno. Nós somos o bom perfume de Cristo, tá bom? Tchau, um bom domingo a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.